para gravar, porque daí a gente já começa aqui. Tá frio aí ou tá calor, Gabriel? Cara, hoje fez um calorzinho, viu? Eu tô ouvindo meu feedback, acho que do seu computador, Rafa. Hoje fez um calorzinho, eu não sei porque eu trouxe o sol pra Inglaterra. Eu cheguei aqui, acho que eu só peguei uns 4 dias de chuva, cara, desde que eu cheguei. Olha lá, olha E, lá. e tá chegando uma onda de calor. Então, quer dizer, pra Caramba. mim não é exatamente calor, né? 20, 23, 24 graus pra gente é tranquilo, pra eles é a morte. Sério? Nossa, Caraca! aqui É. está É a morte muito de menos calor. que isso. Não, aqui tá frio pra caramba em São Paulo, pelo amor de Deus, cara. Tanto é que tá Aí vendo chega a onda de frio. Tá todo mundo assim, ó. Todo mundo de manga comprida. Exato. Gabriel, é o seguinte, como que a gente vai fazer? Na hora da apresentação, a gente desliga todas as câmeras, tá? Porque o Teams, ele dá uma... É ruim, tá? Às vezes ele dá uma interferência por conta de banda de internet. Então, durante a apresentação, a gente deixa as câmeras desligadas. Vamos deixar o nosso microfone desligado, só o das meninas ligados, para elas ficarem mais à vontade durante a apresentação, tá? Eu vou marcar o tempo da apresentação. Elas têm até 15 minutos para apresentar, tá? Mínimo de 10, o máximo de 15. Aí eu marco aqui o tempo, depois eu mostro. Eu vou silenciar o meu depois, porque vai ficar tocando aqui do Simponutri. Então, quando começar a apresentação, eu silencio tudo aqui, tá? Mas então eu vou falar já para a Luana. Tá preparado os slides, Luana? Tá aqui já tá aberto. Tá? Então a Luana vai ficar sempre com a câmera ligada, porque, enfim, ela vai estar controlando os slides, tá? E as outras meninas, quando elas falarem, elas abrem a câmera, falam, quando terminarem, fecham e entra outra, tá? E a apresentação, então, vai ter o máximo de 15 minutos, tá? Depois da apresentação, vai ter a arguição do Gabriel por uns 5 minutos, tá? Não é um tempo fechado, 5 minutos, tá? Se passar um pouquinho, se for menos, tudo bem, não tem muito problema. Daí depois eu vou pedir para as meninas saírem da sala, a gente fecha, avalia, vocês voltam e a gente dá o resultado, tá bom? Então, bom, vamos lá. Gabriel, vamos desligar a câmera e o microfone, tá? Eu vou desligar a câmera só no começo aqui. Eu vou ficar falando só para quando a Luana começar a falar, eu falar que eu estou cronometrando aqui. Posso compartilhar a tela, então? Pode sim. Vai lá. Posso começar? Tá todo mundo vendo minha tela? Gabriel, tá vendo? Pode responder. Sim. Sim. Aqui, tranquilo. Sim, tá bom. Meninas, todas preparadas? Tudo certo? Sim. Sim. Então, quando vocês quiserem. Tá. Bom, boa tarde a todos. Hoje nós vamos fazer a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, que tem como tema alterações dos hábitos alimentares, paladar e olfato COVID, os hábitos alimentares pós-COVID, paladar e olfato COVID. O nosso trabalho, então, ele foi orientado pelo professor Rafael Ferreira Ribeiro, e o nosso grupo é composto pela Bárbara Mendonça, pela Bianca Helena, pela Bruna Lemos e por mim, Luana Felipe. Eu vou ficar, então, responsável pelo controle dos slides e vou dar início à apresentação. Bom, iniciando pela nossa introdução, em dezembro de 2019, na província de Hubei, em Wuhan, na China, surgiram os primeiros casos e, posteriormente, um surto de pneumonia e de síndrome respiratória aguda graves decorrente de uma doença respiratória até então desconhecida para esse país e para o restante do mundo. Desde então, foi feita a identificação e denominação dessa doença como de Covid-19, assim como a disseminação desse vírus e a infecção por milhares de pessoas ao redor do mundo, até que em março de 2020 a OMS decretou estado de pandemia. A Covid-19, então, ela corresponde à doença causada pela infecção e exposição ao SARS-CoV-2 ou coronavírus cepa 2, que é um vírus que pertence à família dos coronavírus, uma classe viral que já foi reconhecida anteriormente na natureza por infectar diferentes grupos de animais e por já causar condições respiratórias aos seres humanos também. Os principais sintomas dessa doença, então, eles incluem tosse, dor de garganta, dispneia, congestão nasal e os distúrbios de paladar e olfato. Estes últimos, os distúrbios de paladar e olfato, tendo surgido como sintomas neurológicos bem característicos da infecção por SARS-CoV-2. Aqui nós trouxemos também a representação de um espelhamento de pulmão, e é possível perceber, então, a agressividade desse vírus quando comparado a um pulmão normal e um pulmão acometido pela Covid-19.
Explicando um pouquinho, então, sobre como surge o nosso sentido do paladar. O nosso sentido do paladar, ele surge, então, primeiramente pela informação sensorial que é gerada através da ingestão dos alimentos na cavidade oral. A orofaringe é quem ativa as células receptoras gustativas que ficam localizadas nas papilas gustativas. Isso reproduz a percepção dos estímulos dos sentidos que nós conhecemos. Então, do doce, do amargo, do salgado, do azedo e do umami. Isso também tem relação direta com a natureza química desse alimento. Os danos ao paladar também são conhecidos como diausia, e são alterações do funcionamento gustativo normal. Eles podem resultar numa perda completa, que é a algesia, numa perda parcial, que é a hipogeusia, ou ainda na hipersensibilidade desse paladar, que é a hipergeusia. Esses danos ao paladar, eles não são considerados como um risco à vida, mas eles podem gerar um desconforto suficiente, levar a alterações dos hábitos alimentares, a perda de apetite, alteração da rotina alimentar e, consequentemente, impactar na saúde desses indivíduos. Por fim, nós destacamos, então, a importância do sabor na vida das pessoas, porque ele tem uma relação direta com o conforto e com as sensações geradas através da ingestão dos alimentos, através da nossa alimentação. A justificativa, então, do nosso trabalho considerando essa potencial dificuldade de se alimentar, ela surtir um impacto sobre a qualidade de vida, alimentação e saúde dos pacientes durante ou após a infecção por SARS-CoV-2 com os episódios de diausia e anosmia, o nosso grupo, então, ele direcionou o estudo para observação e para análise dessas prováveis alterações dos hábitos alimentares em decorrência das alterações de paladar e olfato. Sugerimos também a análise de possíveis dietas alimentares como tratamento durante o processo de inapetência e dos distúrbios de paladar e olfato, também com o intuito de restabelecimento dos sentidos completa ou parcialmente de uma forma mais rápida. Oi, meu nome é Bárbara e agora eu vou falar um pouquinho do nosso objetivo geral do trabalho. Bom, como objetivo geral foi fazer uma apuração nas mudanças de hábitos alimentares durante a diausia e anosmia causada pelo Covid-19, analisando dietas alimentares que podem auxiliar durante o processo de inapetência e alteração ou perda do paladar, com o intuito de um restabelecimento dos sentidos de uma forma mais rápida. Como objetivo específico, sugerimos o auxílio ao tratamento do Covid-19 através de uma boa alimentação, uma boa nutrição, apesar de provável inapetência causada pela perda ou distorção persistente do paladar, com o intuito de restabelecimento dos sentidos de uma forma mais rápida. Como métodos também, fizemos as pesquisas bibliográficas realizadas entre os sites PubMed, Medline, Cielo, que são sites governamentais e serviços de saúde, que resultaram em 81 publicações, que relacionavam o Covid-19, a disausia, anosmia e ou doenças associadas a estes sintomas. Bom, foram eliminadas as publicações, as quais se repetiam as fontes de dados, referências e resumos, ou mesmo aqueles artigos duplicados. Após a leitura integral de cada texto, foram selecionados 46 produções publicadas. Eu sou a Bruna, vou apresentar o desenvolvimento. Vou iniciar com a importância do funcionamento do paladar e do olfato. Paladar e olfato, eles sempre foram uma necessidade fundamental na evolução, do ser humano. E o olfato, ele está mais ligado à afetividade, o que é agradável, o que é desagradável, e a gustação, ela tem uma função mais química. As funções gustativas, as sensações gustativas, são frutos da junção das informações do olfato, paladar, visão e audição. A perda ou diminuição do paladar ou olfato são manifestações clínicas características da infecção do SARS-CoV-2, vírus causador do Covid-19. E já é possível determinar as causas da perda do olfato, A perda do olfato, ela ocorre porque o vírus lesiona os cílios dos neurônios olfativos. Já as causas do paladar ainda não são, não é concluído, Mas a sugestão é que o gosto é afetado pela anosmia, uma vez que o odor está conectado com as sensações do sabor. Não há pesquisas conclusas no campo do Covid-19 que relacionem o paladar, o olfato, a alimentação e a nutrição. Porém, em outras morbidades, houveram pesquisas que relacionaram o paladar, o sabor com o apetite. Em relatos, os pacientes afirmam que a lembrança afetiva pelo alimento se perdia ao ponto que eles começavam a experimentar o alimento com a ideia que ia ter um sabor e não tinha, o sabor era outro. E essas situações acabam criando excessos, tanto para o ganho como perda de peso e massa corporal, podendo levar à desnutrição. Uma voluntária relatou a doutora Sutherland
para o artigo, a revista Scientific American, que a demora em retornar o paladar após o Covid-19 a fizeram comer sem pensar na nutrição ou na qualidade do prato. Ela só queria saborear alguma coisa que não parecesse gelo ou papelão, ou que não tivesse um cheiro artificial de morango, e ainda relatou que o chocolate parecia uma borracha doce. Então, é importante evidenciar que não existe uma dieta para a cura do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde e o CFN, nós devemos nos atentar às dietas milagrosas, os shots, as soroterapias, pois esses não têm base científica. E, diferente do que o brasileiro está acostumado, somente aumentar as doses de vitamina C quando você tem um resfriado não fortalece a imunidade. O CFN afirma que quanto mais saudável o sistema imunológico, menor o risco de doenças. E para isso, uma alimentação saudável, equilibrada, rica em macro e micronutrientes, são a base do fortalecimento do organismo humano. Portanto, comer de tudo e todos os tipos de alimento da forma correta é o ideal sempre. Olá, eu sou a Bianca e eu vou dar continuidade. Nós fizemos também uma revisão da bibliografia sobre alguns assuntos, né? Sobre o paladar, olfato e olfato relacionado ao Covid, e foram 21 artigos. Na discussão dessa revisão bibliográfica, a gente dividiu em 3 tópicos: sintomas, saúde e tratamento. No COVID, as disfunções gustativas e olfativas são as mais presentes nos pacientes, sendo que, em 91% dos casos, os pacientes relatam a perda de paladar, tanto que hoje em dia, em redes hospitalares, é uma forma de triagem para o COVID, exatamente quem tem esses sintomas, pois, segundo Foster, há uma grande probabilidade e um resultado positivo, de ser positivo. Na saúde, a gente não encontrou dados que relacionassem diretamente a perda do paladar no COVID. Consequentemente, não há evidências na perda de peso corporal e nutricional, mas Ferreira relata que há redução, sim, na qualidade de vida desses pacientes. Por não ter dados conclusivos relacionados à perda do paladar e olfato com a COVID, nós procuramos outros que incluíssem essas alterações. O artigo de Speak fala exatamente sobre mulheres em tratamento de câncer que, ao terem essas alterações presentes, possuem mudanças extremas. Elas dão preferência a alimentos com odores mais fortes e com sabores mais adocicados, e revelam ter grandes desinteresses a muitos alimentos e até mesmo ficam grandes períodos sem se alimentar. Na saúde, Andu também relata que o cuidado nutricional, principalmente em indivíduos com múltiplas comorbidades, idosos ou desnutridos, é super importante para o tratamento e prevenção de alguns resultados não esperados ou esperados causados pela Covid-19. No tratamento, Costa nos mostra que a recuperação de olfato e paladar, quando há recuperação, é em torno de 2 semanas, mas ainda não há tratamento disponível para a Covid-19, pois ela não é totalmente compreendida. Porém, nós sabemos que o vírus, sim, tem interação direta com receptores de papilas gustativas e neurônios olfatórios, que geram a inflamação e, consequentemente, todos esses sintomas. Por isso, Meunier sugere que haja aumento do consumo de agentes neuroprotetores, anti-inflamatórios e ou despolarizantes para se beneficiar e não ter ter menos esses sintomas. Conclusão do nosso trabalho, vimos que o Covid, ou o novo coronavírus, espalhou-se rapidamente, trazendo caos para a população mundial. A Organização Mundial da Saúde decretou o estado de emergência pública, assim iniciando a busca por um padrão que pudesse encaminhar os profissionais de uma forma eficiente para o tratamento e o monitoramento dessa infecção. Concluímos que a perda do paladar e olfato foram os sintomas que mais se destacaram entre os pacientes que testaram positivo ao Covid-19, tendo ainda poucos estudos correlacionados com o porquê da falta desse sintoma. No campo da nutrição, há artigos disponíveis, porém não tem artigos conclusivos até o fechamento desse trabalho. Qualquer artigo publicado com estudos ou pesquisas sobre os efeitos que a digeusia e a anosmia possam causar nos hábitos alimentares do paciente pós-Covid
ou seus malefícios, é um fato compreensível, uma vez que a fisiopatologia do Covid-19 ainda é complexa, hermética e enigmática. Como considerações finais do nosso trabalho, diante dessas observações e pesquisas realizadas, foi possível detectar que houve um impacto alimentar em relação à qualidade de vida, saúde e alimentação dos pacientes com Covid-19. Porém, enfrentamos dificuldade em relação aos artigos, devido à prematuridade da doença, pois estes foram e ainda são atualizados constantemente. Essas são as referências que a gente usou no nosso trabalho. E muito obrigada. 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 Ufa. Bom. Estou marcando aqui. Pode deixar os slides assim, Luana. Tá. Ó, o tempo da apresentação foi de 12 minutos e 40 segundos. Tá? Só para marcar, foi o tempo que vocês estavam fazendo. Vocês estavam fazendo até um pouco mais devagar antes, mas não muda muita coisa. Bom, então vamos lá. Gabriel, pode colocar suas considerações, enfim, suas sugestões para a gente. Eu vou cronometrar aqui 5 minutos mais ou menos, só para de forma protocolar, tá? Mas a gente não precisa ficar tão atento a esse tempo, tá bom? Beleza, Rafa. Todo mundo me ouvindo? Sim. Sim. Legal, muito bem. Legal, gente. Bem bacana o trabalho. Eu gosto sempre de pensar em aplicabilidade. Vocês acharam um tema mais recente que esse, não tem como, né? Mas com mais aplicabilidade, não tem como, né? Muito legal. Parabéns pela escolha do tema. Eu achei... deixa eu só começar, então, pelo abstract de vocês, pelo resuminho. E aí, eu só dando uma... Eu não sei se esse resumo vai ser... vai para a ficha catalográfica, enfim, se ele vai ser catalogado lá na biblioteca, mas tem alguns errinhos lá de digitação. Acho que a palavra anosmia, ela está escrita de 3 ou 4 formas diferentes no abstract, então só para vocês ficarem um pouquinho mais atentas, corrigirem lá, tá? Eu vi também uma disparidadezinha, vocês colocaram na apresentação, se eu vi certinho, 46 artigos que foram para a seleção final, que vocês acabaram usando no apanhamento bibliográfico. E lá no abstract estava escrito 21. Qual foi o número oficial aí? Alguém consegue me dizer? Do apanhamento. Oi. A gente acabou usando 21. Acho que esqueci. Na verdade, a gente usa 21 para fazer a revisão bibliográfica e 46 para fazer o resto, tipo, o TCC, assim. A discussão, tudo mais. Os 21 estão dentro do 46. Isso. Entendi, perfeito. Isso. São 46 artigos que nós utilizamos e 21 artigos que a gente utilizou para fazer a revisão bibliográfica. Não, perfeito. Então, são 46 no total, desses 21 foram selecionados na pesquisa de vocês, e aí com esses 21 vocês acabaram fazendo as considerações, né? Isso. Beleza, perfeito. Luana, rapidinho, quando você for apresentar, respira fundo, vai com calma. Dá um pouquinho mais devagar. Dava tempo de você dar uma calmadinha aí um pouquinho mais devagar, só para melhorar um pouquinho a compreensão. Eu tive um pouco de dificuldade enquanto você falava. Eu também gosto muito de anotar enquanto vocês falam. Então, aí, quando for apresentar, eu não sei qual que é o seu objetivo daqui para frente, mas se for apresentar mais algumas vezes, vai com calma, devagarinho, respira fundo, tá bom? Tá bom. Beleza. Eu dei uma enrolada um pouquinho no começo, mas depois eu acho que eu consegui um pouquinho melhor. Mas... Não, fica calmo, tá tudo certo. Foi só velocidade. Você falou mais rápido que o normal. Eu acho que você estava mais nervosa hoje. Isso. Com certeza. É normal. Com certeza. Ansiedade é assim mesmo. Legal, bacana. Eu gostei muito do apanhamento que vocês fizeram, e é claro, nas revisões que a gente vai fazer hoje sobre Covid, a gente claramente não vai achar sugestões de tratamento, sugestões de modificações da dieta, porque são só geralmente estudos observacionais, né? Agora, pensando
no que eu senti falta, então, né, de um pouquinho mais de vocês no trabalho. O que vocês fariam para modificar a dieta desses pacientes? Eu sei que na evidência a gente não vai achar nada, mas eu senti um pouquinho de falta de sugestões de vocês, de sugestões práticas ou modificações que vocês fariam na dieta dos pacientes que tenham a anosmia ou a disgeusia, né, que são os sintomas que vocês escolheram relatar aqui. E aí, como eu senti um pouquinho falta disso, eu queria que vocês me dissessem, tá? Do paciente que está com disgeusia, com anosmia, muitas vezes esses pacientes têm dispneia, né, a falta de ar, tem tosse, tem complicações respiratórias. Se vocês fariam alguma modificação na dieta desses pacientes para evitar a degradação do estado nutricional. Claro, assim, agora eu não espero que vocês pensem na literatura, mas na opinião de vocês, o que vocês modificariam na dieta desses pacientes que têm complicações respiratórias e têm esses sintomas de disgeusia e anosmia? Posso falar, meninas? Pode. Tá. Foi uma das partes que eu falei, né? Eu vou ligar até minha câmera. Foi uma das partes que eu falei, né? De tratamento, o que a gente poderia fazer. Segundo o que vem na literatura, né? Vem na verdade, ele fala antes para prevenção, né? O tratamento colocando como prevenção e como durante. E eu acho que assim, a gente pode colocar, além de suplementação, né, de algumas vitaminas e minerais, melhorar a parte do paladar, que eu acho que é o principal para eles, que foi o que citou em um dos artigos que a gente pegou, que não tinha relação com o COVID diretamente, mas tinha relação com a anosmia e com a disgeusia, né? Que era aumentar o consumo de produtos mais doces, produtos mais fortes, porque a pessoa consegue consumir melhor, ela sente mais prazer em comer, porque realmente, quando a gente não sente sabor, a gente não tem muito prazer em comer. Então, iria mais para esse lado. Caso a gente não conseguisse alcançar na dieta, a gente faria suplementação. Gente, para mim tá travando, eu não tô escutando mais nada. Culpa minha, gente. Culpa minha que eu estava no mudo aqui. Oi. Desculpa, gente. Então, ó, só pensando, ó, além da disgeusia e da anosmia, os pacientes com COVID também têm dispneia, alguma dificuldade respiratória. Eu gostaria que vocês pensassem também, é necessário que vocês, claro, em um acompanhamento multidisciplinar, quando possível, pensar em consistência também? Totalmente. É recomendado, inclusive, que primeiro avaliar, né, a questão se o paciente tem condições de fazer a alimentação normal, então avaliar a consistência dessa dieta. E também a gente pode, por exemplo, sugerir os alimentos e as diferentes preparações feitas de maneiras diferentes. Então, a gente até achou no momento na pesquisa do trabalho que, por exemplo, fazer o paciente provar o mesmo alimento de diferentes formas. Então, para ver se ele busca essa aceitação dele. Essa é uma das recomendações também que a gente encontrou. Legal, bacana. Agora, a última pergunta, eu não sei quais de vocês vão querer continuar em clínica ou em nutrição hospitalar, né? E esses pacientes, pelo que a gente entende, eles vão ser tratados como um caráter endêmico agora. A gente vai ter que tratar esses pacientes como uma gripe comum. Por quê? Porque o COVID não vai acabar, ele vai continuar por aí. A gente sempre vai encontrar esses pacientes na nossa prática clínica. Quando vocês encontrarem esse paciente no nível hospitalar, não mais ambulatorial quando você acompanha de fora, né, de um ambiente hospitalar de internação, vocês acham que vale a pena pensar em aumento de nível de assistência para esses pacientes que estão com disgeusia e anosmia? Eu acredito que sim, porque interfere de verdade. Quando a pessoa não tem uma boa alimentação, consequentemente, ela vai ficar com o sistema imunológico e pode se repetir várias vezes o COVID. Eu fiz o meu estágio obrigatório de clínica ali na metade do COVID, dentro do hospital,
e eu vi muita decadência por conta da alimentação. Então, eu passei por essa parte da consistência da alimentação, vi paciente que precisou ser entubado, então a alimentação era toda esqueci o nome, mas era endo, né, venosa, era os N9, N7, e vi o pessoal comendo com a consistência normal, e vi muita gente reclamando que não tinha fome, não queria comer, que a comida estava ruim. Meu marido teve Covid e a mesma comida que eu comia, ele falava que estava extremamente salgada, estava extremamente doce. Então, eu acredito que há necessidade, sim, de prestar mais atenção para esse fato, principalmente, porque é uma doença agressiva. Agora temos outras cepas que estão um pouco mais fracas, mas assim, a gente comentou no trabalho, como teve muita atualização, a gente tentou acompanhar até o final, o máximo de atualização conseguiu. Existe a inicial, que atacava de uma forma, essa última agora, ou penúltima, porque parece que já tem mais uma alteração, que era uma coisa que incomodava muito a garganta, então a pessoa não tinha alteração do paladar, mas não conseguia comer porque doía muito, tinha outra sensação. Então, o COVID, pelo jeito, é uma forma dele desestabilizar, né, desequilibrar o nosso sistema dessa forma, pelo paladar, pelo olfato, e eu acredito que será importantíssimo continuar os estudos dentro dessa área e seguir buscando formas de fortalecer, de manter, assim, dentro, né, uma forma de melhorar o paciente, dele se alimentar melhor, de manter o equilíbrio dentro do COVID, né? Porque não vai desaparecer mesmo. Mas eu acho que todas as evoluções que tiveram atacou de alguma forma, né? O sistema digestivo, o paladar, então precisa continuar acompanhando, porque aparentemente começa ali, né? Não, legal, bacana. Rafa, eu estou satisfeito. Eu queria só comentar justamente que eu senti falta um pouco disso no trabalho. De vocês colocarem sugestões de vocês sobre modificações possíveis, mesmo que vocês se baseassem não necessariamente em tratamento para a COVID, mas que modificações vocês fariam? Quais seriam as modificações, mesmo em ambiente ambulatorial ou de internação? Quais seriam as modificações que vocês fariam na dieta do paciente? Senti falta de vocês no trabalho mesmo, mas eu estou satisfeito. Bem bacana aí, bem importante esse apanhadinho que vocês fizeram aí. Só para contextualizar uma coisa, Gabriel, esse trabalho, só para contar um pouco da história do trabalho, elas começaram com uma outra ideia, com trabalhar com alimentação, que não deu certo. Daí, quando a gente começou a pensar no COVID, a gente pensou em aplicar questionário, tá? Para legal. O olfato e paladar em pessoas que já tivessem tido COVID, para ver se tinha alguma alteração. Só que por conta do tempo que a gente tinha para apresentar tudo, não daria como a gente passar para comitê de ética, para, enfim, fazer o projeto certinho como a São Camilo pede. E daí a gente foi para a revisão bibliográfica desses temas, que, enfim, a Bruna viu, e eu também, enfim, vi isso agora há pouco, que a USP está começando um projeto desse agora, eu acho, lá no HC, de questionário com... Eu ia citar isso mesmo. É um questionário online sobre o paladar e o olfato e nutrição. Então, é o primeiro trabalho, primeira pesquisa voltada para o assunto que leve em conta a nutrição, a alimentação e a nutrição do paciente. A gente tentou correr, mas realmente era muito burocrático e estávamos na pandemia. Então, não daria tempo do comitê de ética e tinha o agrado de nos colocar ali numa posição que pudesse acontecer alguma coisa. Então, infelizmente, queríamos ser os pioneiros, mas aí a gente ficou na revisão. A gente sempre quis muito pesquisa, a gente sempre falou pro Rafa. Rafa falou assim, meninas, eu acho que não vai dar por causa da pandemia, porque ia ter que ser primeiro que tudo online, né? Então já
Aparentemente parece ser muito fácil quando é online, mas aí você vai ver na prática, não é tão fácil assim. Muitas pessoas não querem responder. A gente tinha feito o questionário realmente para perguntar. A gente percebeu que o questionário estava um pouco extenso, então talvez as pessoas teriam, vamos dizer assim, talvez preguiça ou não queiram responder. Mas a gente queria ter feito, infelizmente não deu tempo por burocracia e tudo mais. Não, perfeito. Gente, eu entendi muito, muito bem o contexto de como o trabalho aconteceu. Super entendi. Inclusive, eu estou satisfeito com a revisão. Mas o que eu quis dizer que eu senti falta de vocês foi mais sugestões de vocês e tal, opiniões de Sim, vocês sim. sobre. Mas, muito legal. Se vocês querem ir para cima de pesquisa, a gente está trabalhando com isso lá no laboratório. Se eu não estou maluco, esse trabalho que vocês estão falando sobre o questionário é da Bruna e da Fabi, viu, Rafa? Sabe quem é? Quem são? Eu acho que mas eu acho que é mesmo. Eu acho que é mesmo. Quase Eu vou lá pelo nosso certeza, grupo. cara. Elas são do nosso grupo, inclusive, essas moças. Se vocês têm interesse, bate lá na porta, troca ideia com o pessoal de lá. Pessoal super aberto, super tranquilo também. Vocês serão muito bem-vindas lá. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação agora. Daí eu vou pedir, meninas, para vocês saírem da sala rapidinho. Tá? Eu posso parar o compartilhamento? Desculpa. Pode parar já. Pode parar. Prontinho.